e que irão facilitar, então, aqui a divulgação, né, e a identificação da sua identidade visual. Então, a primeira coisa que eu indico a todos que sempre façam é aqui abaixo, nos locais de consulta, a gente consegue criar todos os locais de consulta que você atende. Então, por exemplo, se você tem mais do que uma clínica, atende em mais do que uma cidade, para que o cliente identifique aonde ele está sendo atendido, sugiro sempre que venham aqui em criar um local de consulta, e é bastante simples. É só preencher aqui as informações, que eu vou abrir esse daqui para a gente perceber. Então, é só preencher o nome, o telefone, o polo, o local, o endereço, a cidade. E ali, o anterior, vocês viram que tinha o símbolo do Nútrio. Se a gente clica, é possível alterar essa imagem. Tendo sempre em atenção de deixar essa opção pública. Porque se eu não deixar o meu local de consulta público, eu não vou conseguir disponibilizar ele no meu blog. As pessoas não vão conseguir marcar nesse local de consulta. Então, sempre deixar aqui público, ok? E também podemos vir e alterar a cor. Então, vamos supor, vou voltar aqui para vocês verem, eu tenho 2 locais de consulta. Esse, o verde do Nutrium, combina, ok? Mas aqui tem um verde muito colorido que eu gostaria de alterar. Venho aqui e escolho, vou colocar aqui um tom de roxo que combina com o meu símbolo, e então vou salvar. Assim, eu vou ter um plano em verde, então as etapas principais, onde fala o nome da refeição, os pontinhos, a palavrinha ou, vai estar sempre em cor verde, e na minha outra clínica vai estar então com a cor roxa, ok? A próxima etapa é vir aqui e definir quais são os serviços que são prestados. E cada uma das clínicas pode ter um tipo de serviço, ou outros que são prestados em ambas, então também é bastante simples, né? Para criar, é só vir aqui em adicionar um novo serviço, que a gente pode então criar consultas online, que aqui a gente vê que essa está disponível em ambas as clínicas, uma consulta presencial também, e eu coloquei aqui até outros tipos de serviço. Aqui a limitação é a nossa criatividade. Então, eu posso colocar aqui, ir ao supermercado com o meu cliente, cozinhar com ele, ensinar ele a cozinhar, ou até fazer um acompanhamento por um período prolongado. E assim o meu paciente já vai ter comprado aquele período comigo e eu ofereço a consulta por todo esse período. E aqui, por exemplo, eu disponibilizei apenas nessa clínica. Se eu quisesse selecionar outro, também era possível, mas esse serviço fica só disponível na clínica Vicente Souza. Então, temos aqui, podemos criar vários serviços e fica sempre disponível depois, na hora que eu vou marcar a consulta, ok? Então, nessa primeira etapa, eu acho que os principais é o local de consulta e os serviços que você serve. Por quê? Porque depois, quando eu vier aqui na minha agenda, eu tenho esse linkzinho. Ok. Que então, o meu paciente consegue vir aqui, selecionar o local de consulta que ele quer, o tipo de serviço, então, se ele quiser um acompanhamento de 6 meses, o motivo do agendamento, esportiva, e posso selecionar, então, o horário que eu quero. Selecionando o horário, vai aparecer um pedido de consulta para o nutricionista e o nutricionista irá aceitar ou não o pedido de consulta. Por norma, você já disponibilizou na sua agenda os seus horários e ele sincroniza com as consultas que você tem, então vai ser um horário que está vago. Entretanto, qualquer coisa, se por algum motivo você não quer aceitar aquela consulta, ele sempre vai primeiro aparecer como um pedido para você aceitar ou não. Então, por isso que é importante a gente colocar naquela etapa todos os serviços que a gente tem, assim como os locais de consulta que a gente atende, ok? Se eu não quiser associar um local de consulta nas consultas online, eu posso simplesmente criar um local de consulta e colocar como nome online. E assim a pessoa, quando vem, encontra logo esse local de consulta e só disponibilizo esse tipo de serviço nesse local. Por enquanto, tudo certo, Margarida?
Não estou te ouvindo. Ok, a Margarida está com dificuldade aqui, sem problemas. A gente vai dando continuidade, qualquer coisa, a Margarida faz um sinal aí. A gente viu aqui nesse link que eu tenho a minha agenda disponível para a pessoa vir e marcar a consulta. Mas como que eu organizo a minha agenda? Como que eu disponibilizo isso para a minha agenda? Sempre aqui desse ladinho, eu tenho o configurar horário de trabalho. Então, eu vou vir aqui, posso definir para cada um dos dias quais vão ser os locais e os horários. Então, aqui eu estou vendo que eu só tenho horário marcado para a Clínica Vicente Souza. Eu quero vir adicionar um novo intervalo que eu vou colocar aqui na minha outra clínica, a partir das 5 mesmo, mas só um pouquinho até mais tarde, então até as 9, ok? E eu queria fazer essa alteração pelo menos na quarta-feira também. Para eu não vir e fazer o passo a passo novamente, eu posso sempre vir e importar. Então, eu quero importar o horário da segunda-feira. Dessa forma, ele já completou com a informação como estava na segunda-feira, ok? E a gente pode ir fazendo isso para todos os dias. E se eu não quero alguns dias de consulta, quero descansar ou vou atender em outro local, tenho um outro serviço, simplesmente desativo e aquele dia fica inativo para marcação de consultas. Sempre lembrar de salvar para essas alterações ficarem disponíveis. E aqui na minha agenda eu consigo sempre ir vendo quais são as consultas que eu tenho no dia. Se alguém tivesse realizado uma consulta e eu tivesse um pedido de consulta, ele sempre aparece aqui uma imagem com uma solicitação para você aprovar esse pedido de consulta, ok? Outras coisas que também é importante a gente ter em atenção. Agendar um novo paciente. Então, para agendar, e eu quero que tenha uma integração com o Google Meet ou então com o Zoom para eu fazer a consulta online. Venho em marcar a consulta, vou agendar. Posso já selecionar um paciente existente, mas também posso criar um novo paciente. Então, venho aqui em cadastrar um novo cliente. Vou colocar o nome desse paciente e vou colocar, então, o e-mail. Nesse e-mail, na hora que eu estiver aqui fazendo a minha marcação, já quero enviar para ele o questionário, eu posso vir aqui e selecionar o que eu coloco. Em continuar, tenho que colocar aqui a data de nascimento, continuar, essa pessoa já vai ter a sua consulta agendada, já tenho aqui, e eu já enviei para ela a mensagem. Se eu quisesse também associar a uma videoconferência, eu poderia colocar uma das duas opções, ou então até um outro serviço, mas nós temos integração tanto com o Google Meet quanto com o Zoom. Quando a gente seleciona, se eu tiver feito a integração, que eu já vou levar vocês até a página da integração, a gente já vai ter automaticamente o link aqui que vai ser enviado para o meu paciente na hora da consulta, ok? E quando a gente fala aqui dessas integrações, o que são elas? A gente vem aqui em integrações. Por exemplo, aqui eu tenho as integrações desativadas. Para isso, precisaria ativar, ou seja, era entrar e fazer o login na minha sessão, ok? Não vamos fazer isso agora, mas é simplesmente isso, e a partir daí, sempre que eu fizer, marcar, já fica, ok? E também posso fazer o mesmo para o Zoom. Se eu tiver uma balança Embody, também aqui já tenho a minha integração feita, para facilitar, na hora das medições, eu importar os dados da minha Embody. Então, é nessa etapa que a gente consegue fazer a integração com os outros sistemas, além que conversam, vamos dizer assim, com o Nutrium. Para a gente continuar nesse assunto aqui de agendas, eu vou vir aqui
nessa etapa, o website e blog, que também é muito interessante que todos vocês conheçam, porque é algo gratuito. A partir do momento que você é o nosso cliente Nutrium, você já tem acesso ao seu blog e é bastante facilitador para você se divulgar e até para facilitar a marcação de consultas. Então, a gente tem aqui um passo a passo, que é só preencher aqui as informações, é bastante intuitivo. Os locais de consulta que você deixou público já vão aparecer aqui. E também as receitas que ficam públicas também aparecem aqui nesse momento. Então, como que fica, né? Vou vir aqui em pré-visualizar para vocês verem. Vou ter a minha imagem. No marcar consulta, ele vai encaminhar para o mesmo link que eu tenho ali de marcar a consulta. Então, se eu deixo esse link disponível nas minhas redes sociais, qualquer pessoa que venha até aqui já pode agendar consulta comigo. Poupa aquele tempo do vou enviar uma mensagem, ele tem que responder, até depois a gente achar um horário que dê para os dois. Então, aqui é a forma mais fácil de se fazer. E também você já pode preencher com informações sobre você, os seus locais de consulta, e alimentando aqui um blog com algumas informações, e as suas receitas também ficam aqui disponíveis. Lembrando que aqui em cima sempre está chamando atenção o marcar consulta, e em várias outras etapas. Por exemplo, eu tenho aqui a minha receita, ok? E a hora que a pessoa chega aqui, eu convido ela novamente para agendar uma consulta comigo. Ou então, se tiver qualquer dúvida, para entrar em contato. Então, essa é uma ferramenta bastante interessante e que todos vocês podem vir aqui, experimentar e criar o seu próprio blog. Até aqui alguma dúvida, Margarida? Tudo ok? Olá, Gabriela. Eu acho que agora já me conseguem ouvir, certo? Sim, agora sim. Peço desculpa, houve aqui alguns entraves. Não, de momento está tudo ok. Parece-me que estás a ser bastante clara com a tua apresentação. Temos aqui uma questão por parte do Edson, mas não está relacionada com o tema da demo de hoje. Por isso, o que vamos fazer, e também aqui respondendo ao Edson, eu vou verificar com o time sua pergunta relativamente aqui à nova política de LGPD, e depois também vou então enviar um e-mail para todas as pessoas que estiveram hoje assistindo aqui a nossa demo, para também ficarem todos a par então da nova política e de como o Nutrium já funciona com a mesma. Não vamos abordar tanto nesta demo, porque de facto é um tema um bocadinho, que se afasta um bocadinho. Relativamente a este tema em si, Gabriela, podes avançar. Ok. Se lembrar de alguma questão que as pessoas sempre perguntam, fica à vontade para me lembrar aqui, tá bem? Não te preocupes, podes ir à vontade. Então, agora aqui, já falamos de colocar os serviços, os locais de consulta, como ter a sua agenda disponível para as pessoas conseguirem marcar consulta com você, como utilizar o nosso blog. Eu vou vir aqui para uma outra ferramenta que eu acho que é essencial que a gente veja que o Nutrium consegue ficar ainda mais com a nossa própria carinha e com o que a gente utiliza com mais frequência. Que é onde que é? Então, eu venho aqui, logo na minha foto, venho em configurações e preferências. Nessa etapa é onde eu consigo escolher praticamente tudo, ou seja, o idioma, que já vai ali estar definido, né? Mas se a gente precisar alterar por algum motivo, as medidas que a gente gostaria de utilizar. Com relação ao calendário, se o meu sistema de consultas ele está ativado, vai permitir que eu tenha consultas, e se por algum motivo eu quero fechar o meu sistema de consultas por algum período, eu posso simplesmente vir aqui e desativar esse sistema. Também tem algumas pré-definições com relação ao aplicativo e as mensagens ao cliente, o que o meu cliente ele pode fazer no aplicativo. Para isso, eu sempre venho aqui e posso ativar ou desativar as funções. Vamos supor que por algum motivo eu não quero que a informação nutricional apareça, ou não quero que ele realize o diário alimentar. É sempre aqui que a gente pode ativar ou desativar cada uma dessas funções. Já em preferências de consultas, é onde a gente encontra os estados da nova consulta, como não confirmada ou confirmada, que a gente consegue alterar, o tempo de notificação antes da consulta, que a gente também pode escolher, ok? Com relação ao questionário pré-consulta, que foi uma ferramenta nova lançada aqui no último mês,
a gente consegue personalizar um pouquinho e limitar o que é que vai ou não ser enviado, né? E também o que vai ou não aparecer no nosso passo a passo das consultas. Então, eu sempre posso vir aqui nesse lapisinho e ele permite que eu selecione ou tire qualquer uma das etapas. Então, vamos supor que eu quero tirar isso. Posso simplesmente vir aqui, atualizar, e ele já atualiza. E eu consigo fazer isso para todas as outras funções, para a história pessoal e social, para o histórico alimentar do meu paciente, o histórico clínico. A gente sempre consegue vir e temos aqui todas as etapas para selecionar ou não. Ok? Então, aqui já é uma forma do Nutrium ficar ali mais com as coisas que você mais utiliza, já fica mais indicado. Isso, Gabriela, eu ia mesmo aqui referir, isso sim é um dos temas que me falam muito no suporte ultimamente, principalmente desde que lançámos o questionário, porque, claro, a partir do momento em que agora podemos ter essa aproximação do nosso cliente, o facto de ainda podermos personalizar o questionário é uma grande ajuda e também nos facilita muito em termos de gerir melhor as consultas. Por isso, fizeste bem em enfocar esse ponto, sem dúvida que é algo que perguntam muito. Então, aqui já fica esclarecido, sabem que configurações e preferências é onde conseguem escolher ali praticamente todas as suas preferências. Também tem aqui, por exemplo, as preferências do e-mail e impressão. Por quê? Eu vou enviar o plano alimentar para o meu paciente e o que é que vai estar no meu plano alimentar, quais são aqui qual é a mensagem que eu quero que ele receba. Então, a gente já tem aqui uma mensagem pré-definida, mas se eu quiser personalizar um pouquinho mais, colocar uma mensagem mais carinhosa, ou fazer algo mais específico com a minha forma de atendimento, eu posso vir aqui e editar essa informação. Da mesma forma que vamos supor que eu não quero que o meu paciente receba as receitas que eu coloquei, ou acho que não quero que ele veja as outras informações, eu posso sempre aqui selecionar, vamos supor que eu quero algo mais direto, quero só que ele receba o plano alimentar, a informação dele e a assinatura. Então, eu posso vir aqui, seleciono apenas o que eu quero e atualizando vão ser apenas essas informações que vai aparecer ali no meu plano alimentar. Da mesma forma, a gente tem duas opções de design, o mais utilizado aqui, o simplista, mas pode vir aqui, experimentar, gera um novo plano alimentar e ver como que ele fica. E a mesma forma aqui, se vai ter colunas ou se vai estar em linhas, em lista, também podemos selecionar aqui. E também aqui é uma questão ao tamanho do texto. Vamos supor que o seu público é um público mais idoso, que pode ter mais dificuldade de visualizar, a gente também pode vir aqui e aumentar o tamanho da impressão, ok? Mesma coisa, para a configuração do plano alimentar, no quesito a refeição principal, almoço e jantar. Eu quero só que tenha o prato, quero que tenha prato e sobremesa, quero acrescentar uma entrada. Então, aqui a gente consegue sempre selecionar todas essas etapas. E também quais vão ser as tabelas. Por pré-definição, é o SDA, o TACO e a IBGE que ficam disponíveis, mas vamos supor que eu quero só utilizar IBGE. Eu posso vir aqui, alterar, e ela que vai estar disponível. Então, aqui a gente consegue brincar e selecionar as tabelas. Certo, esse também é um tema que também é muito perguntado no suporte, até porque quantas mais tabelas nós tivermos configuradas, mais opção de alimentos conseguimos dar aos nossos clientes e aos nossos pacientes, por isso, sem dúvida que na minha perspectiva, quantas mais, melhor. Claro, exato. E também, se quiser aqui conhecer as tabelas de outros, por exemplo, conhecer a tabela de Portugal, a gente pode vir aqui, colocar a tabela do INSA, que também vai estar ali disponível, você consegue ver quais são os alimentos que estão ou não. Então, é sempre aqui que a gente consegue ver quais estão. E também com relação às medições, quais são as medidas que eu mais utilizo ou não. Então, é nessa etapa que eu também posso personalizar. Então, quais são os dados antropométricos que eu utilizo com mais frequência? E sempre eu venho aqui e consigo fazer essa alteração.
Uma outra maneira de personalizar essas medições, vamos supor que a gente já está em uma consulta. Então, eu vou vir aqui em uma paciente minha, nas suas medições, e mostrar que quando a gente já está na consulta e por algum motivo eu lembro que eu quero alguma outra medida, aqui embaixo eu também posso vir. Então, configurar as medições e ele já me encaminha direto para essa etapa que eu consigo alterar todas essas medidas e colocar o que eu gosto ou não de utilizar mais. E assim, já aparece só para eu preencher aquelas medidas que eu vou pegar do meu paciente. Okay? E agora? De uma maneira geral, que eu tenho me lembrado, assim, onde a gente consegue configurar aqui no Nutrium, seriam exatamente essas etapas. Então, não se lembrar, não se esquecer, desculpa, de vir aqui no seu perfil, então, colocar os locais de consulta, os serviços, as configurações e preferências, que é onde você consegue personalizar todas as etapas do Nutrium, deixar ali com o que você mais utiliza. O blog, também bastante interessante, de sempre vir até ele, manter atualizado, colocar publicações no seu blog, as receitas disponibilizar para o público para conseguir ficar disponível aqui. E com relação à agenda, que a gente sempre consegue tanto disponibilizar só o link, ou através do blog também temos o link, e aqui a nossa agenda, que nos permite agendar consultas tanto presenciais, e se for online, eu só preciso realizar a integração com o Google Meet, ou com o Zoom, ou com qualquer outra ferramenta que eu tenho, e a gente já consegue ter o link disponível quando enviar a consulta para o paciente, a confirmação de consulta. Lembra-se certo, Gabriela, é isso mesmo. Não há mais perguntas. Eu acho que é bom sinal, Gabriela, explicas sempre muito bem as coisas. Este também é um tema que gera interesse, principalmente porque agora estamos numa fase onde de facto temos de inovar um bocadinho com as consultas online, com a criação do website, e claro que o facto de podermos ter um website onde nem sequer temos de preparar o código, porque o próprio Nutrium já faz o código por nós e só temos de escrever, já nos poupa imenso tempo, e é sempre uma ótima forma também de nos darmos a conhecer a potenciais clientes, a pessoas que ainda não o sejam, de nos darmos a conhecer. E por isso eu, sem dúvida, que aconselho todas as pessoas que nos estão a assistir agora, que eu também conheço aqui vários nomes, aconselho a explorarem o software, a explorarem estes pontos que a Gabriela referiu. Sem dúvida que hão de surgir dúvidas, e também é mesmo para isso que nós aqui estamos, para ajudar a esclarecer o que seja. Entretanto, nessa própria demo já não temos mais dúvidas nenhumas, a não ser a que o Edson colocou, mas eu então, tal como estava indicando, vou ver com o restante time e depois vou enviar como resposta para todas as pessoas que nos estão assistindo. E também podem ficar descansados, porque caso só tenham conseguido entrar a meio, ou mesmo caso tenham que ter saído mais cedo, que já não estão a ver neste momento, a gravação será enviada para todos os que se cadastraram na demo, por isso também podem sempre rever quando quiserem, e mesmo em nosso canal do YouTube,